Vocês querem saber qual é a atitude de uma mãe que é totalmente abusiva? Será que a mãe abusiva é totalmente narcisista ou não? Né? No conceito freudiano, por exemplo, toda a sensação de ódio nasce da frustração. Se vocês quiserem saber sobre o tema, esperem a vinheta. Boa noite a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre se todas as mães que são abusadoras são narcisistas. Sim, porque se verificarmos, por exemplo, o medo, ele cria tanto a raiva quanto a tristeza. Se a pessoa tem um caráter muito mais melancólico, essa pessoa vai ficar introspectiva, né? Agora, se essa pessoa já é extrovertida, essa raiva, na verdade, esse medo vai se transformar em raiva. Verificamos que o medo é a mãe de todas as emoções, né? Você fazendo algo, você pode tanto se arrepender, como se frustrar ou se magoar. Mas o que isso tem a ver com uma mãe abusadora, né? Interessante que se você verificar o histórico dessa pessoa, teve muitas coisas que ela quis fazer, mas fora totalmente retraída, né? Então, era um narcisista, na verdade, em expansão, mas ao mesmo tempo sofria repressão dos seus pais, né? E muitas vezes o narcisismo ele nasce mediante dois aspectos, né? Ou o desprezo dos pais ou o amor excessivo dos pais, né? Aquele desejo, né? Aquela assanha de querer produzir, né? Um filho que não sofra gera sim um filho narcisista. Então o narcisista ele é muito, né? Enredrado pelo medo. Mas só que ele não demonstra o medo, ele vai demonstrar o quê? A sua raiva, né? Por quê? Porque como não consegue assimilar a realidade do mundo, ele faz da sua própria vontade o seu mundo e tenta impor ao outro o seu mundo. Então eles são, né, ou a mãe narcisista na verdade, que eu estou falando hoje, ou são totalmente autoritários, não tem falta de empatia e somente a sua opinião importa. Então, verificamos que a mãe narcisista ela é totalmente indiferente ao sofrimento dos seus filhos, ao desejo dos seus filhos. Interessante que, se olharmos, por exemplo, as nossas emoções têm um caráter muito senoidal, né? Muitas vezes estamos bem, estamos lá no pico, depois estamos mal, vamos lá no vale, pico e vale. Os sentimentos são assim, né, das pessoas ditas normais, vamos dizer assim, para poder encaixar até mesmo um quadro, né? Então, a pessoa normal é totalmente instável. Tem dia que ela está bem, tem dia que ela está mal, tem dia que está alegre, tem dia que está triste. Mas o narcisista, a mãe narcisista, ela está sempre irritada. O porquê? Porque ela sempre teve vontades. E essas vontades sempre foram veladas ou foram vetadas pelos seus pais. Então ela cresce com essa vontade reprimida, na verdade, né? Quando se torna mulher, quando se torna moça, ela vai atingir o seu estado de puberdade. Então, é o lugar onde é que o jovem, né, se sente confuso, né, acerca dos seus valores, acerca dos seus gostos, porque os lóbulos frontais estão se formando. Isso acontece até mesmo no narcisista. Mas a diferença é que, como a pessoa tem uma vontade de muito tempo, né, na verdade, reprimida, quando ela cresce, ela vai soltar essas vontades que foram reprimidas outrora pelos pais. Verificamos que, por exemplo, pode ser algo relativo à repressão que os pais causam, ou então um amor excesso. Você vê que tanto o amor pode gerar um narcisista, um amor em excesso, dito amor, na verdade, depende do conceito do qual falamos, da relação dos pais com os filhos acerca de amor. Então, por exemplo, a mulher,
quando ela é narcisista, então ela vai desenvolver, na verdade, essa repressão. E ela sempre vai soltar o outro. Então, uma pessoa que é narcisista, na verdade, ela sempre tem a sua vontade reprimida. A mãe abusadora. Então, tudo que os filhos fazem, ela vai usar como uma espécie de repressão. Né? Ela está espelhando, na verdade, algo que é característico dela no outro. Se o outro faz errado, na verdade, ela o culpa. Culpa essa pessoa constantemente. O filho, né, achando, por exemplo, como uma extensão do seu corpo, que ele tem que fazer as vontades dela, e a filha como sua adversária. Uma espécie até mesmo de bode expiatório. Então, a sua filha será a sua arqui-inimiga. Então, a mãe, né, que é totalmente abusiva, na verdade, ela sempre vive irritada porque sempre teve suas vontades, né, cerceadas. Houve uma força, uma energia maior que a potência dela, não que o apague, mas que o reprima. Então, toda vez que ela vai ter essa liberdade agora, né, com o novo relacionamento do qual que ela vai ter, né, essa liberdade com o esposo, então ela vai soltar tudo isso para ele ou então para os seus filhos, né? Essa pessoa ela não se vê, na verdade, como opressora. Ela não se vê a mãe abusiva. Por quê? Porque tudo vai caber a ela no processo de justificação, porque ela está agindo dessa determinada maneira. Então, todos os seus atos dentro da sua mente são justificáveis. Por mais que não haja lógica, porque na mente de uma pessoa que tem um distúrbio, na verdade, né, ou então um transtorno, todo o argumento vai ter lógica somente no mundo dela, né? No seu mundo psíquico, onde ela vai encadeando, né, ideias e lógicas. Um exemplo disso, se o filho faz algo errado, ela o questiona, ela briga com ele, mas se ela é questionada, ela sempre vai fazer o quê? Vai voltar a um assunto que é totalmente repetitivo, e para justificar esse ato presente, ela vai usar algum ato do passado. Então, não adianta, por exemplo, discutir com a mãe que é totalmente abusadora, porque você sempre irá perder nesse jogo dos afetos. Aí você me pergunta, o que pode fazer? Na verdade, você pode né, consultar um profissional, né, que fala a respeito de que tipo de tratamento que precisa fazer. Mas o mais necessário mesmo é falar o mínimo possível, né? Somente questões pertinentes, né? Algumas coisas referente à casa, né? E não se afastar. Por quê? Por mais que você tente demonstrar amor a uma mãe abusiva, ela nunca vai achar que o seu amor é pertinente, porque sempre está faltando algo. Mas esse vazio cabe a ela preencher, não aos filhos. Mas a mãe narcisista, ela nunca se verá como vazia, né? Ela sempre verá o quê? Com medo, mas só que esse medo que ela tem é reprimido pela raiva. Então ela não consegue ver, na verdade, a sua tristeza e o seu vazio mediante a raiva. Porque por isso que uma mãe abusiva ela é totalmente infeliz e satisfeita, e insatisfeita até com o sucesso dos filhos, porque ela se acha uma pessoa linda, maravilhosa e ninguém a reconheceu como tal. Então, quando a sua filha é premiada por alguma característica peculiar que ela não tem, ela sempre vai taxar, na verdade, essa filha como, né, uma repressora da sua vontade. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o joinha para receber as notificações. E como sempre, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.